Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 17 de setembro de 2021, aniversário do meu sobrinho Marcelo. Marcelo, parabéns, tudo de bom para você, para sua família. Que o Senhor realize os desejos do seu coração e você cumpra o chamado de Deus na sua vida. Amém? Quero agradecer a todos que já se inscreveram e pedir, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Ao final, dê o seu like ou o seu dislike, comente, compartilhe este vídeo, porque isso ajuda o crescimento do nosso canal. Quero agradecer as pessoas que já comentaram no canal: Norma, Fernandinha, Gama, Patrícia Della Célia, Ruth, Raíssa, Lucijane, Lucinelma, Clarice, Sandra, Paz, Divina, Isabel Braga, todos que, se eu esqueci de alguém, me perdoe, isso ajuda o crescimento do canal, amém? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo, você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com vocês o Salmo 42, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Vou repetir esse versículo. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, didático dos filhos de Corá, ele fala sobre algo que as pessoas dizem hoje que é uma coisa nova, uma doença nova, mas não é. Alma abatida, depressão. Sabe que depressão não é uma doença nova. Na Bíblia a gente vê vários relatos de pessoas que passaram por esse tipo de problema. O profeta Elias, o profeta Jonas, Davi após a morte do seu filho com Batseba, Pedro após trair o Senhor Jesus. São alguns exemplos que a gente vê de pessoas que passaram por esse tipo de problema, de depressão. E nos dias atuais, querido, tem sido uma doença que tem assolado muitas pessoas. Porque a pessoa que está passando por esse problema, ela não consegue produzir, ela não consegue cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família, do seu marido ou sua esposa, não consegue administrar a sua vida. As pessoas vivem correndo para um lado e para o outro, tentando resolver seus problemas e não conseguem. Porque não é uma questão de esforço físico, mas é a questão de saber o que precisa ser feito. E a palavra de Deus, que deve ser o fundamento dos nossos pensamentos e das nossas ações. E quando nós temos a palavra implantada, nós temos a direção certa. Nós temos a luz para o caminho. Amém? Dedicar tempo à palavra de Deus
é tomar o remédio correto para nos curar desse problema. E aí, querido, você precisa decidir. Se você está passando por esse tipo de problema, você precisa decidir que as emoções, as decepções, os sentimentos, os insucessos, os fracassos não vão lhe controlar e nem determinar o seu futuro. Não são eles que determinam o seu futuro. Você precisa se alimentar da palavra de Deus para que você aprenda, né, você memorize, você introjete, né, para você introjetar a palavra, entendendo as promessas de Deus para você, quem é o seu pai, o caráter do seu pai é bom e tem pensamentos de paz, pensamentos bons a seu respeito. Você precisa aprender a viver uma vida mais leve, querido, sem cobrar tanto de si mesmo e nem das outras pessoas. Ser misericordioso consigo mesmo e com os outros. E a palavra deve ser o alimento e o remédio diário se você está passando por esse tipo de problema. Você não precisa apenas de um ombro para chorar. Você precisa de alguém que tenha coragem para lhe dizer a verdade e lhe levantar. E muitas vezes a pessoa que está passando por esse problema não quer ouvir a realidade. O nome do remédio para a depressão é encorajamento, querido. E encorajamento nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de nos encorajar, de nos levantar, de nos fortalecer, de nos alimentar. Como o salmista perguntou, por que estás abatido, a minha alma? Nós precisamos perguntar isso. E aprender a confiar em Deus e descansar em Deus. Se não tiver com vontade de fazer, faça a si mesmo. A gente não faz só aquilo que a gente tem vontade não, queridos. A gente faz o que precisa ser feito. Não aceite esse tipo de sentimento, esse tipo de amarra na sua mente. Amém? É perigoso. Comece a dizer você mesmo, para você mesmo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. O maior habita em mim, eu posso, eu me levanto e faço e vou à luta. Amém, queridos? Somos nós que temos que tomar uma atitude. Somos nós que temos que tomar uma posição. Nos determinarmos, nos levantarmos numa decisão de nos firmarmos na palavra e seguir em frente. Muitas vezes a nossa carne não vai querer orar, não vai querer ler a palavra, não vai querer louvar, mas a gente vai fazer isso. Não quer pedir ajuda, mas nós não temos que deixar a nossa carne nos dominar. Nós é que a subjugamos pelo Espírito. Então o que eu vou fazer? Acordo, tomo um banho, faço exercício físico, começo a tomar o meu remédio diário, que é a palavra. Me alimento diariamente com a palavra me levanta. E a palavra desperta o espírito da fé que está dentro de nós. O espírito da fé na palavra. Eu criei, por isso falei. Declare a palavra sobre a sua vida, sobre as situações, sobre o que você está passando. Declare a palavra sobre os problemas. Eu não estou querendo, aqui, queridos, não estou recomendando de maneira alguma que você abandone os remédios que o seu médico lhe receitou. Não, eu estou acrescentando um outro remédio. Um remédio poderoso, que não vai trazer efeitos colaterais ruins na sua vida. Eu estou recomendando para você a palavra da fé, a palavra de Deus. Sabe? Naquela tempestade, os discípulos que entraram no barco com o Senhor Jesus ficaram desesperados, porque o barco estava balançando demais e eles ficaram com medo de morrer. E Jesus continuou dormindo, calmo. Jesus descansou, confiava em Deus. Jesus tinha uma promessa de Deus, ele sabia, ele tinha um propósito. Ele não veio aqui na terra por vir. Ele sabia que ele tinha uma missão dada por Deus. E ele sabia que ele só iria embora depois que cumprisse a missão. Assim somos nós, queridos. Nós não viemos ao mundo por acaso. Nós viemos aqui com um propósito definido por Deus. E se nós nos alinharmos com a palavra, nos alimentarmos, meditarmos e nos alinharmos à palavra, querido, situações difíceis vão passar? Vamos. Mas nós vamos chegar ao final, cumprindo o propósito e vencer todos eles. Sabe? Quando a angústia chegar no seu coração, quiser, sabe, entrar no seu coração, quando a depressão quiser se levantar dentro de você, se levante, querido, na palavra e diga,
Deus me trouxe para essa terra para ganhar muitas pessoas para o seu reino. Ainda tem muita gente para eu ganhar. Eu vou me levantar e vou fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos? Quando nós estamos sendo pressionados, ainda que a gente esteja na melhor fase da nossa vida, a gente tem a sensação de que ninguém mais está passando por problemas, só a gente. Não é assim a vida, querido. Lá na carta de Pedro ele fala que, olha, tem outras pessoas, outros irmãos passando pelos mesmos tipos de problemas, tenham calma. Elias, quando se sentiu injustiçado, ele se isolou no deserto e pediu para morrer. E às vezes a gente quer fazer isso, quer se isolar e pedir para morrer. Mas isso não é a proposta de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus é que a gente se levante, lute e vença com Ele, confiando nele, querido. Elias se isolou ao ponto de Deus mandou um anjo ir até ele. E o anjo chegou e deu uma ordem para Elias. Levanta, rapaz, e come. Porque o primeiro sintoma da depressão, querido, é rejeitar aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece. Seja o alimento natural, seja a palavra, seja o congregar, seja os irmãos, seja seus pastores. Mas aquele anjo apareceu para Elias e disse, coma. Mesmo sem vontade, coma. E a gente tem que aprender a fazer assim, querido, fazer as coisas mesmo quando a gente não tem vontade. Mesmo quando a gente não quer, mas o certo, então eu vou fazer. Não importa, querido, aquilo que você está sentindo ou passando neste momento. Não é o fim da sua jornada. Não é o fim da história. Não permita que o inimigo coloque um ponto final onde Deus apenas colocou uma vírgula. É só um momento. Não olhe para você mesmo e dê uma sentença de derrota para você, que Deus não deu essa sentença para você. A sentença de Deus para você é vitória, é vida plena. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, Jesus não removeu a pedra. Por quê? Porque aquilo que é da competência do homem fazer, ele não fez. E assim é na nossa vida, que tem coisas que são da nossa competência fazer. Deus não vai fazer por mim nem por você. Somos nós que temos que fazer. E quando nós pegamos para fazer, Deus entra com um milagre. Amém, queridos? Então, entenda uma coisa, o caso específico de Lázaro. Jesus ressuscitou aquele morto, que era 4 dias, já fedia. A irmã dele falou, Senhor, já são 4 dias, já está fedendo. Agora, Deus que ressuscitou um morto de 4 dias, o que é para ele uma doença? Qualquer que seja a doença, não é nada. Pare de valorizar aquilo que não tem valor, querido. Pare de falar do problema. Declare com a sua boca. Eu estive com um problema, mas não estou mais. Eu tenho a palavra. A palavra é a realidade que eu vivo hoje. Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, faça o que Deus lhe chamou para fazer, e aprenda a não carregar pesos inúteis. Desembarace. O autor de Hebreus fala que a gente tem que desembaraçar desses pesos e pecados que tenazmente nos assediam. Se você é casada, pare de reclamar do seu marido e agradeça porque você tem um marido. Pare de reclamar da sua comida e agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Tem tantas pessoas que não têm um pão para comer, queridos, e você reclamando da sua comida. Pare de reclamar dos seus filhos e profetize a palavra de Deus sobre a vida deles. Sempre que nós podemos tirar algo de bom, algo de proveitoso das coisas. Agradeça pelo que você tem. Seja grato pelo que você tem. Você tem a palavra, você tem o Espírito. Não fique se apegando àquilo que não tem importância. O que não tem importância, deixa para lá. Se apegue ao que é importante. Amém? Valorize o que tem valor. Valorize o que a palavra valoriza. Valorize o que Deus valoriza. Entenda que não importa o que você está passando hoje.
Lembre-se que aquilo que hoje é um problema para você, será o seu testemunho amanhã. E o seu testemunho amanhã vai transformar e abençoar muitas pessoas. Como diz Isaías 61, no versículo 7. Aonde aconteceu a sua vergonha, você será duplamente honrado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, sendo libertadora, sendo restauradora, sendo um marco, uma divisória na vida dos meus irmãos que estão assistindo. Sobre a vida de cada um deles eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu. Sobre cada um que está assistindo e sobre cada um dos irmãos da Vida Plena e seus familiares. Paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pela cura completa do Fernando e do Sérgio Bandeira. Te agradeço por salvação, por libertação, por restauração na família da Val, seu Walter, Dona Leide, seu Walter Filho, Fábio, Rafael e todos os familiares dela. Pai, te agradeço porque o Luiz Eduardo voltou para casa. Ele está em casa com a sua mãe, a Patrícia. Muito obrigado, Pai. E que agora seja um tempo de avanço para eles. Te agradeço pela restauração da Joyce, toda a sua família. Te agradeço pela gravidez da Sara desenvolvendo normalmente. Pela cura do seu Antônio Gomes Costa, pai da Andréia, esposa do Alex. Pela cura do Lucas, filho do pastor William. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Dê o seu like, comente, compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz e até a próxima.